Graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Nós estamos muito felizes por sua presença aqui. Que bom que você escolheu estar aqui conosco para adorarmos o nosso Senhor. Eu creio que o Senhor Jesus está muito feliz com você também, porque você se preparou, você escolheu estar junto dele hoje, em unidade, em comunhão, adorando ao Senhor. Isso faz toda a diferença, tá bom? Adorar ao Senhor sozinho é importante, muito importante para a nossa vida, mas adorar ao Senhor também em comunidade, juntamente com os nossos irmãos, é maravilhoso, é especial. E a gente tem sempre muito o que aprender, muito o que agregar. Nós agregamos muitos valores à nossa fé, ao nosso conhecimento, quando nós estamos perto de pessoas. Eu sei que este ano foi um desafio para todos nós, né? Muita gente ainda está há muito tempo sem ganhar um abraço, né? Tem muita gente que está distante de você, que você gostaria de estar perto, mas não pode estar. Mas até nessas coisas, nessas situações desafiadoras da nossa vida, Deus está presente, cuidando de tudo, cuidando de todos os detalhes, tá bom? Hoje, glória a Deus, para a glória do Senhor Jesus, houve uma movimentação diferente, mas nós louvamos ao Senhor por isso, agradecemos a sua compreensão e que Deus realmente te abençoe. Nós estamos fazendo 2 cultos, um às 17 horas e outro às 19 horas, exatamente para que a gente consiga cumprir as exigências, né? Os decretos que foram estabelecidos para nós. E nessa noite eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. O nosso pastor não está presente, porque ele fez uma viagem essa semana com o pai dele e não conseguiu chegar a tempo. Mas esta semana, terça-feira, ele já estará aqui ministrando a palavra do Senhor. Então você pode vir e participar juntamente conosco e ouvir o líder da igreja pregando. Por enquanto hoje sou eu, tá bom? Então vai intercedendo aí por mim, pedindo para Deus me ajudar. E que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Nada, nenhuma palavra que você vai ouvir aqui é por acaso. Ela tem destino certo, porque vem da parte do Senhor para alguém. Talvez você não entenda, ache que não é para você, vai bater, vai rebater, mas Deus sabe de todas as coisas. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos por estar na tua presença. Queremos, Espírito Santo de Deus, que fale ao nosso coração aquilo que nós estamos precisando ouvir nessa noite, porque o Senhor, só o Senhor conhece os corações aqui. O Senhor sabe das necessidades de cada um, sabe dos motivos pelos quais vieram à tua casa. Por isso, Senhor, fala conosco, fala com os que estão em casa assistindo esse culto online, pela internet. Abençoe também, Pai, essas famílias que estão reunidas aí na sua sala ou na cozinha, assistindo pelo celular. Que o Senhor esteja ministrando poderosamente no coração delas tudo aquilo que o Senhor sabe que elas necessitam. Nós não queremos, ó Pai, ouvir palavras que nos agrade, coisas que nós achamos que merecemos e queremos, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece os nossos corações. Então sonda-nos, Pai, nessa noite e revele e fale conosco em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6, eu lerei aqui a partir do versículo 35, do 35 a 40, e você pode acompanhar junto comigo. E o tema que eu quero compartilhar hoje com você, a palavra de Deus, é sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, você sabe? Você já perguntou isso para Deus? Eu muitas vezes perguntei para Deus qual era a vontade dEle. E muitas vezes eu fazia as coisas e ficava me questionando, será que esta é a vontade de Deus? Será que Deus está aprovando? Será que vai dar tudo certo? E às vezes nós medimos a vontade de Deus por aquilo que dá certo. Se deu certo é porque Deus estava cuidando. Às vezes, queridos, nem tudo que dá certo na nossa vida é a vontade de Deus.
Se deu errado é porque Deus não sabe. Às vezes nós fazemos coisas da forma errada. E às vezes Deus queria algo bom para você, teria até algo bom para você. Mas como você não ouviu direito, entendeu do seu jeito, fez a sua maneira, às vezes as coisas dão errado. Então não é por aquilo que dá certo ou deu errado que você vai saber que Deus aprovou ou não. Algumas vezes pode sim, mas não é essa a regra. Para eu saber a vontade de Deus, eu preciso conhecê-lo um pouco mais. Para você conhecer a vontade do seu esposo, a vontade da sua esposa, você precisa conhecê-lo. Para você saber o que o seu filho quer, você precisa conhecê-lo. Né? Conversar com ele, caminhar junto, sentar junto, fazer muitas coisas junto, daí você sabe. Do contrário, não tem como saber. E às vezes nós queremos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mas nós não nos relacionamos com Ele, nós não falamos com Ele, raramente conversamos, quando falamos é muito rápido, porque nós temos horários a cumprir, então a gente fica com dificuldade de saber qual é a vontade de Deus. Agora que já deu tempo de você abrir a sua Bíblia em João capítulo 6, vamos ler. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Você pode adorar o Senhor? Você pode glorificá-lo por isso? Queridos, que bênção! A vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho, todo aquele que crer no Filho, tenha certeza de que Ele vai ressuscitar no último dia. Mas eu quero voltar um pouquinho. Quando Deus criou o homem, Ele fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Todos nós sabemos disso, já lemos lá Gênesis 1. Mas Deus deu algo especial para o homem, que foi o livre-arbítrio, o direito de fazer escolhas, o direito de tomar decisões e fazer escolhas sem interferência do seu Criador. Olha que coisa bacana. E o homem gosta muito disso, né? O homem gosta muito disso. Eu sou livre. Quem nunca usou essa expressão? Eu sou livre. Eu posso escolher o que eu quero. Eu posso tomar minhas decisões. Quem nunca? Em algum momento não falou isso, nem que foi no seu momento de rebeldia, mas uma vez na vida você já falou isso, já disse isso para alguém. E ter direitos de fazer escolhas, de tomar decisões, é algo maravilhoso que Deus nos deu. É um presente especial da parte de Deus para nós. Só que não fica tão maravilhoso, tão especial quando nós tomamos decisões erradas. E foi isso que aconteceu lá no Éden. Deus disse lá em Gênesis 2, 16 e 17, e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Aqui o homem já tinha direitos de escolha. Ele já tinha ouvido de Deus, que ele poderia fazer a escolha que ele quisesse. Para te ajudar melhor, se tivesse 100 árvores, das 100, só uma ele não podia comer, as 99 estavam à disposição dele. Mas como ele tinha direito de fazer escolhas, ele escolheu a que Deus disse que não podia. Você percebeu que, para as mamães aqui de plantão, que o não funciona, né? De um jeito diferente da cabeça do ser humano? E criança, quando você fala assim, não faça... Ou você vê alguma coisa, gente, não pode olhar. Ai, que vontade que dá de olhar. É o não, não. E Deus disse para ele, não coma porque você vai morrer. Mas Adão não tinha noção do que era morrer. Ele não fazia ideia do que era morrer. Então eles tomaram a decisão de comer. De comer o que não era. Fizeram uma escolha que Deus disse que não era para fazer. Era a única coisa que Deus disse, não faça.
E eles fizeram. Colocar no plural, eles fizeram. E a partir daquele momento começou o jogo de empurra, né? E agora? Como nós vamos explicar isso? Como nós vamos explicar o nosso erro? A hora que Deus chegou aí, né? Deus perguntou: o que aconteceu, Adão? Aí Adão jogou para quem estava ali do seu lado. Foi ela. Foi a mulher que o Senhor me deu. Mas não foi só ela, foi o Senhor também, né? Porque foi Deus que deu a mulher, Ele não pediu mulher. Foi o único nessa vida que não teve escolha, viu, gente? Você escolheu seu marido, você escolheu sua esposa. Adão não. Foi o único, viu? Fecha o parênteses aí. Ele não fez escolhas, mas ele falou assim: o Senhor me deu essa mulher, ela fez quer dizer, ela é a culpada, o Senhor também, porque eu não pedi mulher, né? Mais ou menos assim. E aí, a partir daí, todo mundo começou a culpar todo mundo. Adão não conseguiu dizer: desculpa, Senhor, a ordem foi para mim e eu vacilei. Ele conseguiu jogar. Aí a mulher jogou para a serpente, enfim. E aí a bagunça continuou. E o homem proliferou na terra com essa atitude de fazer as suas escolhas. E quando dá errado, a gente acha um culpado. A gente vai culpando, vai culpando. Mas a gente não culpa, assim como Adão, a gente também culpa a Deus pelas coisas erradas. Quantas vezes você já não perguntou: por que Deus permite isso acontecer? Quem já fez isso? Porque eu já fiz. Quem tem coragem de assumir? Não, eu já perguntei: por que Deus não interfere? Por que Deus não interfere? Porque Ele, ao fazer o homem, Ele disse que você é livre para escolher. Simples assim. E tem gente que questiona Deus. Quem aqui já assistiu o filme A Cabana ou leu o livro? Diga-se de passagem, quem não assistiu, ele é um filme maravilhoso, muito bom, vale a pena assistir. Esse filme fala exatamente isso. O pai, ele perde, a filha dele é morta por uma pessoa ruim, e ele culpa a Deus, ele odeia a Deus, porque Deus não interferiu. Por que Deus deixou uma pessoa tão boa e inocente morrer? Do jeito trágico que foi. E às vezes nós passamos a vida, muitas pessoas passam a vida questionando: Senhor, por quê? Mas não é a Deus: por que o Senhor não fez alguma coisa? A pergunta é diferente: por que eu fui fazer uma escolha dessa? Por que eu decidi isso? Por que eu não esperei? Por que eu não orei? Por que eu não busquei a Deus? Mas eu sou livre, eu tenho liberdade para escolher. E Deus, olhando para a história do homem, viu onde tudo isso ia dar. O relacionamento cortado, o relacionamento do homem com Deus já não existia mais. E Deus queria novamente poder chegar de tarde e chamar o homem pelo nome e falar assim: como foi seu dia? Conta para mim, o que você fez? Porque era esse o relacionamento que Adão tinha com Deus. Todos os dias, se você já leu os primeiros capítulos, todos os dias na viração do dia, Deus aparecia para Adão e perguntava: como você está, Adão? Como foi o seu dia? E a partir do momento que o homem fez uma escolha que Deus disse que não era para fazer, porque ele era livre para isso, ele então não pôde mais receber a visita de Deus à tarde perguntando: como foi o seu dia? Mas Deus amoroso, bondoso que Ele é, Ele manda Jesus, manda seu Filho. Aleluia. Ele mandou Jesus com esse propósito de trazer novamente o homem a oportunidade de novamente, todos os dias, bater um papo com Deus. Poder se aproximar de Deus novamente e falar com Ele. E aí Jesus, neste capítulo 6, Ele está tentando explicar para os homens, para as pessoas, que Ele era o Filho de Deus, que Ele era o pão vivo que desceu do céu, e que algo especial iria acontecer com a sua morte, para que então o homem novamente pudesse se aproximar de Deus. E aqui no versículo 35, depois você lê o capítulo todo, porque é maravilhoso, Ele fala: eu sou o pão da vida, eu vim trazer vida para vocês, eu vim trazer algo novo, diferente para vocês, para que vocês participem novamente da comunhão com o Pai. Porque o pecado cortou a comunhão, o relacionamento do homem para com Deus. Então nós temos um Deus que é onisciente,
que é onipresente, que é poderoso, e Ele providenciou para mim, para você, uma saída, algo que pudesse melhorar a nossa vida, melhorar a nossa qualidade de vida, para que então, dentro do nosso livre-arbítrio, do nosso direito de escolha, a gente possa tomar as decisões certas. E uma coisa que Jesus fala aqui: eu sou o pão. Quem vem a mim. Aqui ele expressa que você, sabendo que Ele é o alimento, que Ele é tudo que você precisa, você tem que ir até Ele. Jesus não vai ficar correndo atrás de você. Deus não vai ficar correndo atrás de você, implorando seu amor, implorando seu arrependimento. Não, Ele está dizendo: eu sou. A hora que você quiser comer, eu sou o pão. Jesus, Ele se apresenta como alimento, porque alimento é uma coisa que faz parte da nossa vida, certo? A gente não consegue passar um dia sem se alimentar. Alguns sim, quando fazem jejum com propósito, fica até 24 horas sem se alimentar. Outros, se ficar 12, já fica com tremedeira, passa mal, tem um monte de coisa, né? Jesus fala do alimento porque ele é essencial na nossa vida. Ele fala do pão porque o pão é o que sacia a fome. O pão é que alimenta o nosso corpo físico. E ele está dizendo: o meu corpo físico será entregue por vocês. Eu vou morrer por vocês. Eu vou derramar o meu sangue por vocês. Eu vou entregar a minha vida por vocês. Por isso ele diz: aquele que vem a mim jamais será fome. E quando nós queremos comer alguma coisa, gente, ou liga se você não quer fazer, né? Vai lá nos seus aplicativos, você chama, a comida chega lá na sua porta, ou então você vai fazer. Mas em todos os casos você precisa tomar a decisão para saciar a sua fome. E a ausência que você tem no seu coração, o vazio que tem aí no seu coração, é exatamente porque falta a presença de Deus, falta a presença de Jesus. E quando você aceita Jesus no seu coração, você se arrepende, você confessa os seus pecados, você abandona os seus erros e você pede para que Jesus more no seu coração. Então, este pão vivo que é Jesus passa a preencher todas as lacunas, as áreas vazias da sua vida, e aí então a sua fome de Deus é saciada. Porque há muitas pessoas que têm fome de Deus, sente a ausência de alguma coisa e busca alimento de diversas maneiras, tenta se preencher, se suprir de diversas maneiras. Mas Jesus estava dizendo: só precisa vir a mim, só precisa me aceitar como o pão da vida. Desculpa. A graça de Jesus, ela é completa. A graça de Jesus, ela veio para transformar a nossa história. O Pai enviou o seu único Filho para te dar vida, para que você então, ao se aproximar, ao receber Jesus, você se sinta completo. 2 Coríntios 12, 9, há um momento na vida de Paulo que ele pede para que Jesus o cure de uma enfermidade. E lá nesse versículo diz assim, no versículo 9, a parte A: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, queridos, não ter mais fome é não sentir necessidade de outras coisas, porque Jesus basta, a graça dele basta na sua vida e ela te aperfeiçoa. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós vamos sendo transformados dia após dia. Todos os dias algo novo vai acontecendo dentro de você, porque a mudança começa a vir de dentro para fora. Quem aceita Jesus não transforma só do lado de fora. O externo é consequência, mas o interno que está dentro de você é transformado com a presença de Jesus. Há uma história há uma parábola, uma história lá em João 5, no capítulo 5, de um homem aleijado, deficiente, físico, que estava há 38 anos numa situação de abandono. E ele estava num tanque chamado Tanque de Betesda,
onde eles acreditavam que de tempos em tempos um anjo descia do céu, movia aquelas águas e o primeiro doente que fosse posto naquelas águas era curado. Era uma crença que eles tinham. Muitas pessoas eram curadas, sim, porque a fé cura. E aquele homem, ele recebe a visita de Jesus. Jesus chega para ele e pergunta: você quer ser curado? Queres ser curado? E aí ele fala assim: olha, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Quando as águas movem, a hora que eu estou indo, outro entra antes de mim. Chega outro antes de mim, eu não tenho como ser curado. Ele estava dizendo assim: eu até poderia ser curado se eu tivesse alguém para me ajudar, porque eu sozinho não consigo. Aquele homem estava querendo alguém que tivesse piedade dele. Alguém que tivesse compaixão para ficar ali com ele. Para que naquele momento que as águas se movessem, ele tivesse, quem sabe, a sorte de ser curado, entrando antes de alguém. Mas Jesus passou naquele lugar unicamente para curar esse homem. Era um lugar onde havia muitos enfermos, muitos aleijados. Mas Jesus passou ali só por causa daquele homem, porque ele estava abandonado. Mas Jesus perguntou para ele: você quer? Ele não soube responder: sim, Senhor, eu quero. Mas a resposta dele mostrou para Jesus. Jesus já conhecia, claro, o seu coração. Que ele precisava muito de uma cura. Ele precisava de uma mudança de vida. E Jesus disse para ele: seja curado. Pega o teu leito e anda. Todos os momentos Jesus pede para que as pessoas tomem uma decisão. Você precisa decidir querer Jesus. Por isso ele diz: se você vier a mim, você vai ser saciado. Você precisa sair do seu lugar e ir até Jesus. Pega o teu leito e anda. Pega o teu leito e tenha a sua vida transformada. Pega os seus problemas e saia do seu lugar. Vá até Jesus, peça a Ele para transformar a sua vida. Era o que Jesus disse para aquele homem: levanta e anda, pega o teu leito e vai embora. Depois vocês leem lá no capítulo 5 essa história, que é muito interessante. E tem muitas pessoas hoje ouvindo a palavra de Deus, tendo a oportunidade de terem suas vidas transformadas, mas estão como este homem, dando uma desculpa: ah, Senhor, se as coisas lá em casa fossem mais fáceis. Ah, Senhor, se fulano não fosse assim. Ah, se eu não tivesse me decepcionado. Ah, isso, aquilo. A gente vai arrumando tantas desculpas, as pessoas vão encontrando tantas palavras. Ah, se eu não bebesse, se eu não fumasse, isso, aquilo, eu até aceitaria Jesus. Você já deve ter ouvido alguém falar, eu já ouvi, pessoas dizerem assim: o dia que eu conseguir parar de fumar, eu vou ser crente. Nunca vai, porque não é assim, né? Quem aí já abandonou o vício sabe que não é assim. Eu falo: hoje eu não fumo mais. Tem uns que sim, outros, a maioria não. Quem é viciado não se liberta assim. A decisão é você sair do seu lugar e receber Jesus como Senhor e como seu Salvador. E a outra informação muito importante que ele dá no mesmo versículo, ele fala: aquele que crer, aquele que vem a mim, nunca mais terá fome. E aí ele usa a expressão: e o que crer, aquele que crer em mim, jamais terá sede. Você precisa crer em Jesus. Não é acreditar como a maioria, saber que Ele existe, mas é crer e aceitá-lo em seu coração. Crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele pode transformar a sua vida. Crer em Jesus como Filho de Deus nos garante vida eterna. Você leu aí comigo? A garantia de vida eterna depende de Jesus na sua vida. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo.
Você precisa crer em Jesus. Precisa crer que Deus o ressuscitou dos mortos, é crer. Ele fala assim, se você crer, você tem vida eterna. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana aqui no capítulo 4 do mesmo evangelho de João. Ele fala assim para a mulher, se você souber quem é que está te pedindo água, você me pediria água viva e eu te daria, e você nunca mais teria sede novamente. No princípio ela entendeu que era a água do poço, água que a gente toma. Mas Jesus disse, não, a água que jorra de mim, ela gera vida eterna, vida abundante, porque Deus criou o homem para ser eterno. Por isso que ele disse lá no início, faça a escolha certa, porque se você comer dessa árvore, você vai morrer. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, trouxe a morte para todos nós, para todos os homens. E agora Jesus vem com essa oferta de vida eterna para cada um de nós. Ele vem trazendo essa oferta magnífica de que se você crer nele, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você tem a vida eterna. Ele vai te ressuscitar no último dia. Porque todos nós vamos morrer, isso é fato. A nossa vida aqui é limitada, ela dura um curto período de tempo por causa do pecado. Mas Jesus veio nos trazer vida, e veio nos trazer vida de qualidade, não é qualquer coisa não, é muita coisa. Porque olha para você, olha para as coisas que você faz, olha para as coisas que você pensa. Valeu o sacrifício de Jesus ou não? Porque se você tivesse que pagar pelo que você faz de errado, você ainda estaria vivo? Eu não. Eu não estaria mais vivo. Se eu tivesse que pagar por cada erro que eu cometi. Mas Jesus veio nos trazer vida e vida abundante. Glória a Deus. Aleluia, você pode ficar feliz com isso? Mas o que eu preciso fazer? Para eu receber Jesus, eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar a Ele os meus pecados. Eu preciso me perdoar também. Eu preciso entender que eu vivi um tempo na escuridão, mas agora Jesus é a luz que brilha e que está aqui para me transformar. Para matar a minha fome, para matar a minha sede, para me dar qualidade de vida e me dar uma vida que dura eternamente. A gente fala de eternidade, mas a maioria de nós, a gente não consegue realmente entender o que é eterno. Mas nós vamos entender, a gente só precisa ter fé, crer e aceitar. Talvez você, na sua mente aí você tentar entender, vai ficar limitado. Então não fica tentando entender o que é eternidade, só aceita, porque isso já é tudo que você precisa, amém? Queridos, o que eu tenho que fazer? Eu preciso buscar a Deus em oração. Eu preciso abrir o meu coração para o Senhor, para que então eu possa usufruir de tudo que Ele tem para mim, de tudo que Ele tem reservado para mim. Há uma música muito bonita, depois você vai baixar para ouvir, se você não tem. O título dela é Tua Presença. Ela fala exatamente o que Mateus capítulo 6, o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, entra no teu quarto. Fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto, ele te recompensará, ele falará com você, ele vai falar ao teu coração. E você então vai poder sentir a presença dele. Você vai poder sentir a glória de Deus junto com você. Então você vai entender o que é ter a presença de Jesus dentro de você. Então você vai começar a entender o que é o pão que nos alimenta. Porque quando eu me alimento de Jesus, eu não tenho necessidade de outras coisas, porque Ele me basta, a graça dEle me basta. Quando eu me alimento de Jesus através da sua palavra, através da oração, isso transforma a minha vida, isso me transforma numa mulher melhor, num homem melhor, numa pessoa melhor. E Jesus veio para nos dar essa vida transformada. Mas você é a pessoa que tem o direito de escolher. Por isso Jesus fala, se você vir, eu não vou te rejeitar. A vontade de Deus é que
todo homem creia no seu Filho e seja salvo. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Se você já entendeu isso, se você já entregou o seu coração para Jesus, então você já cumpriu a vontade de Deus. Você usou bem a sua liberdade, seu livre-arbítrio. Você tomou a decisão correta. Aleluia! Ele não vai. Tem uma outra coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Deus não vai mandar nada ruim, nenhuma praga do Egito sobre a sua vida para poder te aproximar dele. Porque essa coisa de praga, de coisa ruim, é coisa do humano. O humano que pensa assim. O humano que faz isso. Tem gente que é tão mal que até deseja que alguma coisa ruim aconteça com alguém só para ele lembrar que ele precisa de Deus. Eu já ouvi até esse tipo de situação. Mas Deus não é assim, Deus é amor. Ele é amor, a essência dele é amor. E Ele te ama tanto que o único sacrifício que Ele fez por você foi o Filho. Foi Jesus. Ele não vai te mandar nenhuma doença, nenhuma coisa ruim para você se aproximar dEle, porque isso seria manipular. E a essência dEle não é manipular. Deus nunca te mandou nada ruim para você poder se dobrar. As suas escolhas te levam a algumas situações ruins. Às vezes na saúde, você toma decisões erradas na saúde. Às vezes o seu casamento está difícil, está ruim, porque você fez escolhas que não eram boas. Talvez o seu trabalho está um desafio muito grande, porque foram escolhas que você fez. Dentro da sua liberdade de escolha, Deus não interfere, porque Ele te fez para isso, para você decidir. Então, se você quer tomar escolhas, fazer escolhas corretas, você precisa entregar o seu coração para Jesus, porque então o Espírito Santo de Deus, morando dentro de você, habitando em você, vai direcionar a sua mente, o seu coração, nas atitudes que você precisa, nas escolhas que você precisa tomar. Olha só que coisa mais linda, quando você ora, quando você está passando por dificuldades, por momentos difíceis, você ora, ou então alguém intercede por você, Deus entra com providência para curar você, para ajudar você. Amém? Às vezes nós fazemos escolhas ruins, e agora eu decidi errado, mas tudo pode mudar, se você então se quebrantar diante do Senhor, se você se arrepender, se você pedir para que Ele te ajude, se você pedir para que alguém ajude você em oração, Deus ouve dos céus a nossa oração, e Ele vem transformando o nosso coração, transformando a nossa mente, mudando a nossa história de forma maravilhosa. Pega o seu problema e tome a atitude de mudar. A atitude, a decisão, é você quem vai tomar, querido. Olha o que diz o versículo 37 aí. Todo o que o Pai me der, virá a mim. E o que vier a mim, jamais rejeitarei, jamais lançarei fora. Todos aqueles que se aproximam de Jesus, recebem a graça de Jesus. Recebe o perdão, recebe a misericórdia. E Ele faz uma promessa lá no final do versículo 40. Porque a vontade do meu Pai é que todo que vier a mim, seja salvo. E aí Ele termina dizendo assim: e eu o ressuscitarei no último dia. A salvação é um presente para você, que Jesus te dá, com o propósito de que você more eternamente com Ele. O único propósito de Deus em mandar Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados é que você então agora possa se aproximar dEle de novo, falar com Ele, andar com Ele, sentir a presença dEle, em nome de Jesus, meu querido. Essa sensação da presença de Deus, da certeza de Deus, da aprovação de Deus nas suas escolhas, depende unicamente de você. A vontade do Pai é que todos sejam salvos. O sacrifício de Jesus na cruz era para tornar você, cada um de nós aqui, tornar o nosso livre-arbítrio eficiente. Porque às vezes você usa o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha de forma errada, equivocada. E quando você tem Jesus no coração, então você toma as decisões certas, amém?
Só com Jesus você pode experimentar isso. Só com Jesus você pode experimentar a verdadeira liberdade que o Espírito Santo de Deus dá. Ele disse aos seus discípulos: eu vou para o Pai, vou preparar morada para vocês, mas eu vou enviar alguém para ficar com vocês o tempo todo. E quando Jesus voltou ao céu, Ele enviou o Espírito Santo de Deus, que representa o Pai e o Filho dentro do seu coração, dentro de você. Então, a partir desse momento que você entrega a sua vida a Jesus, você não toma mais decisões erradas, porque você tem alguém dentro de você direcionando a sua mente nas decisões certas. Aleluia! Você não precisa mais ficar quebrando cabeça. E agora o que eu faço? O que eu faço? Dobre os seus joelhos e vai orar, porque Ele vai te falar, Ele vai te responder. As pessoas que se declaram livres se orgulham disso, mas cada vez mais as suas escolhas levam elas para decisões obscuras, para decisões que as amarram, que as prendem ainda mais. As pessoas sem Jesus, elas se sentem livres para fazer o que quiser, para fazer o que der na telha. É assim que falo, né? Posso fazer o que der na telha, minha vontade. Mas elas se prendem, elas se amarram, elas se escravizam cada vez mais dentro das suas próprias vontades, com os seus pecados. E Jesus veio mudar essa realidade da sua vida. Ele enviou Jesus para alimentar você de tudo que você sente falta, para suprir todas as suas carências, todas as suas necessidades. E o Espírito Santo de Deus, Ele tem a habilidade de transformar, de falar com o nosso espírito o que nós precisamos fazer. Isto é relacionamento. Como que eu posso comer e beber de Jesus? Lendo a sua palavra, orando e falando com Ele, convidando o Pai para todo dia um bate-papo. Não sei qual é a melhor hora para você conversar, mas eu tenho certeza que se você chamá-lo, todos os dias Ele estará ali no mesmo horário falando com você. A hora que você chamar, o Pai quer ter esse relacionamento com você. Assim como foi lá no início no Éden, porque Ele fez o homem para fazer isso, para adorá-lo, para viver intimamente perto dEle. O pecado tirou você da presença dEle, mas Jesus, pela sua graça e amor, trouxe de volta você à presença do Pai. Então você só precisa querer, você só precisa decidir. E eu quero terminar essa palavra essa noite, dizendo para você que o céu é o seu lugar. Todos nós fomos criados por Deus para a eternidade, para morar no céu com Ele. Deus não criou ninguém para ficar longe dEle, nenhum homem. E o propósito de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Mas os homens precisam fazer essa escolha de não se perderem, de serem achados por Deus, de serem encontrados por Deus. E Deus, Ele é poderoso para te perdoar de qualquer coisa. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso significa que não importa o que você já viveu, não importa que história você tem, para Jesus tudo o que importa é que você o queira, que você o deseja como o pão vivo que desceu do céu para saciar a sua fome, para aproximar você de Jesus, para fazer com que você sinta a presença do Espírito Santo novamente. Então você só precisa, meu querido, buscá-lo em primeiro lugar na tua vida, porque todo o resto Ele vai fazer em você, Ele vai realizar em você. Então a vontade do Pai é que todos nós sejamos salvos, é que todos os homens que o aceitarem, que o receberem, vivam a eternidade para todo sempre, usufruindo aqui na terra. Enquanto você estiver aqui, Ele quer te dar vida plena, vida completa, sem enfermidades, sem dores, sem problemas. Mas se você tiver que enfrentar problemas, enfermidades e dores, Ele estará com você todos os dias. Ele diz: eis que estarei com vocês
todos os dias até a consumação dos séculos. E sofrimentos, essas coisas fazem parte da nossa natureza humana. Por causa das nossas escolhas, das nossas decisões. Mas Jesus veio te trazer vida. Vida abundante, vida completa. Você recebe? Eu quero convidar você que talvez seu coração esteja distante do Senhor. Talvez as suas escolhas até o momento tenham te levado para longe de Deus. Cada vez que você faz uso da sua liberdade de escolha, você tem sentido que você está mais distante de Deus. O vazio do seu coração tem aumentado cada vez mais. E Jesus está aqui nessa noite dizendo: se você vir a mim, eu não vou te rejeitar, eu vou te aceitar, eu vou te perdoar, eu vou transformar a sua história, a sua vida. Ele está aqui nessa noite dizendo, te dando essa oportunidade, que se você tomar a decisão certa, Ele vai te ressuscitar no último dia. Ele vai transformar a sua história, transformar a sua vida, dia após dia. E enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai viver também de forma plena, de forma completa, uma vida abundante, cheia de amor. As dificuldades virão, mas elas jamais vão te abalar. Porque quando nós temos Jesus no nosso coração, queridos, os problemas eles não nos derrubam. Pelo contrário, eles servem para nos fortalecer, para nos tornar mais fortes, mais resistentes e mais próximos de Deus. Porque nós vamos buscar na fonte beber mais, nos alimentar mais, nos revestir mais da presença dEle, para que então a gente viva a vida plena que Ele tem preparado para nós. A palavra de Deus diz que antes mesmo de você existir, o Senhor já havia escrito os seus dias. E Ele não escreveu algumas das coisas que você viveu. Mesmo Ele sabendo que você viveria, não foi Ele que escreveu. Mas na sua história Ele escreveu Jesus chegando para você. Jesus trazendo salvação para você, trazendo vida abundante para você. Então eu quero convidar você que ainda não tem Jesus no seu coração, a abrir o seu coração para Jesus. Coloque-se de pé na presença dEle. Senhor, eu quero ficar são, eu quero ser curado, eu quero ser salvo, eu quero viver a eternidade com o Senhor. Independente das minhas fraquezas, independente dos meus problemas, eu quero o Senhor na minha vida. Decida amar a presença dEle. Oh, meu querido, você precisa beber dessa fonte, e a presença dEle vai fluir em você. A sua vida será transformada dia a dia. Você vai viver o melhor dEle nessa terra, e você vai viver a eternidade, que é maravilhosa. O céu, a gente não consegue nem mensurar como que é. A gente só faz uma ideia, porque a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro. Então se é ouro, se as ruas são de ouro, você imagina o resto, como deve ser bom. E Jesus veio trazer vida para você viver isso na eternidade. Tudo que você tem vivido aqui não é nada comparado ao que o Senhor já preparou para você na glória. Mas a escolha é sua, em nome de Jesus. Abra o teu coração para o Senhor. Eu quero orar agora por você. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aqueles que puderem, é claro. Se você pode ficar de pé na presença dEle, eu quero convidar você a abrir o seu coração para o Senhor. Confesse agora para Ele se você tem tomado decisões sozinho, se você tem feito as suas escolhas baseadas nos seus conceitos, se você tem escolhido viver a sua própria vontade, se você tem tomado decisões de acordo com a sua cabeça. Peça perdão para o Senhor. Convide Ele para fazer parte da sua vida, do seu coração, da sua casa, da sua história. Convida Jesus agora para entrar no seu coração, porque Ele tem muito, muito, muito mais para te dar do que você já tem experimentado. Ele está aqui nessa noite te oferecendo uma vida abundante, uma vida transformada, uma vida cheia de amor,
uma vida de conquistas. Não, Ele não te fez para ficar perdendo. Talvez você tenha vivido essa história porque você tem tomado as suas decisões do seu jeito. Mas assim que o Espírito Santo de Deus passar a habitar dentro de você, à medida que você se alimentar da presença do Espírito Santo, à medida que você beber dessa fonte de Jesus, chamada Jesus, as suas escolhas serão pautadas na vontade dEle. Você continuará sendo livre para escolher, mas você escolherá aquilo que Deus tem para você, segundo a palavra dEle. Aleluia. Aos teus pés és tudo que eu preciso. Eu me lanço. Vai falando com o Senhor, pedindo para que a graça dEle te alcance nesse momento. Você pode se refugiar sempre no Senhor. Você pode sempre contar com Ele em todos os momentos da sua vida. Porque a vontade de Deus para você, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas o Senhor Jesus nessa noite está dizendo para você, você precisa permitir que Ele transforme a sua mente, o seu coração, para que então, oh querido, você viva a vida que o Senhor deseja para você. Nós não fazemos ideia, queridos. Nós não fazemos ideia do que Deus tem reservado nos céus. A única ideia que nós temos é que tudo que Ele tem para nós é maravilhoso, é perfeito, é bom demais. Mas muitas dessas coisas nós não temos experimentado, porque o nosso coração obstinado a fazer decisões próprias tem nos afastado do propósito de Deus, tem nos afastado da vontade perfeita de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento por cada homem, mulher, por cada jovem, por cada pessoa que está aqui neste lugar. Pai, nós desejamos no nosso coração que a Tua graça os alcance, que a Tua graça vem trazendo perdão pelos pecados de cada um, vem transformando a vida de cada um. O Senhor, ó Pai, conhece os nossos corações, sabe das nossas necessidades. Por isso, Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai tocando agora em cada coração, trazendo à memória aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser abandonado. Vem trazendo vida, vida abundante, vida, ó Deus, plena, naqueles, ó Deus, que já quereram no Senhor, que já aceitaram a Jesus, mas que não tem bebido o suficiente, não tem se alimentado o suficiente da Tua presença. Oh Deus, traz salvação neste momento. Traga, ó Pai, vida plena. É a vida, Pai, das famílias aqui representadas, na vida dos filhos, ó Deus, nos relacionamentos, nos casamentos, Senhor. Nós declaramos vida plena, vida transformada, ó Deus. Que cada um, ó Deus, possa se render diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor é tudo que nós precisamos. Pai, que a Tua vontade, que todo homem seja salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Oh, Papai, que venha acontecer aqui nessa noite. E que nenhuma pessoa, Pai, que o Senhor trouxe nesse lugar, saia daqui, ó Pai, da mesma forma que chegou. Mas que o Teu Espírito Santo, ó Deus, comece a trabalhar agora na mente, trazendo à memória, ó Deus, aquilo que pode, ó Deus, ser abandonado, trazendo à memória aquilo, ó Pai, que traz esperança. Oh, Jesus querido, vai salvando, vai transformando a vida daqueles que também estão em casa. Onde essa palavra tiver chego, ó Deus, que o Senhor possa levar salvação, que o Senhor possa levar transformação, Papai. E que nós sejamos, ó Pai, pessoas plenas, cheios da Tua graça, desejando ardentemente se alimentar do pão vivo que desceu do céu, beber da água que flui de Jesus, que flui do trono de Deus, que traz salvação para cada um de nós. Ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça redentora, Pai, traga libertação e salvação aqui neste lugar. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
eu me Amém. rendo aos teus Adora o pés. Senhor. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, na tua presença, e nós te louvamos e te adoramos hoje e sempre. Aleluia. Se você recebe a salvação do Senhor, a graça do Senhor, glorifique o nome dEle, adore a Ele. Diga aí no seu coração: Pai, Tu és bom, Tu és tão bom. E eu me lanço aos Teus braços para viver plenamente o que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha vida. Amém e amém. Que a vontade de Deus se cumpra na tua vida, que os propósitos do Senhor se cumpram na sua vida. Mas como Jesus disse para você nessa noite: se você vier a mim, eu não te lançarei fora, eu não te rejeitarei. A atitude é você sair do seu lugar. É você que decide fazer o que quiser com o seu livre-arbítrio. Mas Jesus nessa noite disse para você que o melhor do seu livre-arbítrio, as melhores decisões que você pode fazer com essa liberdade que Deus te deu, é escolher Ele no seu coração, ter Ele aí no seu coração. E assim você vai viver a vida plena que Ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Que você possa usufruir do melhor dEle durante essa semana. Que você entenda que o culto não termina aqui. Você precisa entender que Jesus precisa ir junto com você. Jesus não é algo que você recebe aqui dentro e depois você vai embora. Jesus precisa caminhar com você. O Espírito Santo de Deus está com você. E Ele precisa permanecer durante toda a semana. As suas decisões precisam estar pautadas nele. Amém? Você entendeu isso? Se você entendeu isso, então essa semana será uma semana diferente na sua vida. Será uma semana diferente para a sua história. Se você vai glorificando a Deus aí, meu irmão, vai recebendo. Porque Deus tem feito muitas coisas por você. E às vezes você não tem visto. Você não tem percebido porque você não está falando com Ele. Viver vida plena com Jesus é conversar com Ele todos os dias. Quando o Pai enviou o Filho, o que Ele mais queria é que você voltasse a ter relacionamento com Ele de novo, todos os dias, como era com Adão lá no Éden. É isso que Deus quer de novo. Você de novo com Ele, sabe? Todos os dias conversando, batendo papo. Relacionamento. Se você conseguir fazer isso, você pode ter certeza que você vai estar se alimentando de Jesus e bebendo dessa fonte o tempo todo. E você não vai sair da presença dEle jamais. E isso vai te trazer certeza e segurança de que Jesus te basta. A graça dEle te basta e Ele é suficiente para você. Glória a Deus. Levante as suas mãos como um vencedor. Você vai declarar com fé, profetizar agora em nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre quem você ama. No 3 você vai declarar que em Jesus você é mais que vencedor. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Em Jesus. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu e
teu reino vem, nossa fé está